Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é situação sociopolítico-culturais presente nos textos literários. Bem, antes de começar, vale lembrar o quê? Textos literários são aqueles que têm a licença da palavra, né? Que trazem o molde mais ficcional, imaginário. São textos que vão ter esse vínculo maior com a imaginação e com a conotação, ou seja, o imaginário, a ficção, aquilo que pode ser irreal, ok? Então vamos lá. A literatura, quando nós pensarmos em literatura, em textos literários, nós vamos pensar que é a arte produzida com as palavras. Sua definição específica depende de questões diversas, tais quais de ordem social, histórico ou cultural. A literatura está presente em todas as civilizações, das mais antigas tribos até no cotidiano das grandes cidades contemporâneas. Seja nos livros clássicos, seja nos muros das capitais, manifestações verbais podem ser consideradas expressões literárias. Mas o que é literatura? A definição mais antiga, comumente usada pelos teóricos da literatura, é aquela construída por Aristóteles. Para o pensador grego, a literatura seria uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. Na época, o filósofo ainda dividiu a literatura com 3 características e gêneros clássicos: o lírico, o épico e o dramático. De todo modo, é possível dizer que a literatura é toda manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética. Ou seja, copie aí, literatura é um discurso que não pretende apenas comunicar algo, mas também construir um dizer que seja belo ou envolvente em um nível sensível e humanamente profundo. Então, a literatura ela é a arte da palavra e ela vai trabalhar, ela vai comunicar algo, mas o objetivo dela, além de trazer um aspecto social, ele também vai trazer o aspecto estético, né? O belo, quando você fala no belo da literatura, é o belo dentro dos textos, né? A representação do belo na construção dos textos, nos romances, nos poemas, nas músicas. Então, é o modo como você constrói a estética daquilo. Fazer literatura é fazer arte. Precisa-se de toda uma construção. Por isso que envolve a imaginação, por isso que envolve esse campo estético e também a construção mediante a sociedade. E aí nós vamos pensar agora nas funções. Qual é a função da literatura? Existe uma função específica? Vejamos, a literatura não tem uma função absoluta e definitiva. Na verdade, em cada leitor, a literatura relaciona-se de um jeito diferente. Por quê? Para alguns, ler um poema pode ser uma maneira de entender os próprios sentimentos, mas para outros, um romance pode funcionar como um modo de conhecer um modo diferente do seu. Não há, portanto, como dizer qual a função da literatura. Não obstante, é possível dizer que ela tem um papel fundamental na construção do homem enquanto sujeito e cidadão. É isso aí, caros colegas. Ela é muito importante na construção do homem, do sujeito e do cidadão. Por meio do texto literário, é possível compreender a si mesmos e as diversas dinâmicas sociais do mundo. Como? Quando você faz uma leitura, você se encontra ali com o personagem, né? Você discorda, concorda, gosta daquele texto, não gosta. Então aquilo é uma questão, é uma dinâmica, né? Uma compreensão de mundo. Quando você se verifica interpretando aquele personagem, lendo aquele personagem, você vai se deparar: ah, se eu fosse esse personagem, eu não agiria desse jeito. Ah, mas se eu fosse esse personagem, eu faria de outra forma. Seria melhor ou seria pior? Seria muito mal? Ou você vai olhar também e vai dizer assim: ah, esse cara é muito chato. Ele podia ter feito isso, ele não poderia ter traído, e etc e tal.
Então, a literatura vai trazer, além desse contexto emocional, subjetivo, conotativo, de múltiplos significados, ele também vai trazer essa questão da percepção do leitor. E aí nós vamos verificar o quê? Que uma obra literária sempre participa de um processo que se relaciona com os demais fatos culturais de uma comunidade. Ou seja, não dá para você pegar a literatura, tirar ela e dizer assim, a história está aqui, a literatura está aqui. Não, ela o quê? Se relaciona. Por isso, analisarmos um texto literário é conveniente relacioná-lo com os demais fenômenos culturais da época em que foi escrito. A literatura faz parte da história, assim como todas as criações materiais ou espirituais do homem. É mais um entre os diversos fazeres humanos que é transmitido de geração a geração e integram a cultura. No entanto, a relação entre a literatura e a história não é direta, né? Assim, eu vou usar a literatura para verificação da história. Não, não é direta, não é mecânica e tampouco imediata. Por isso, um texto literário ela não serve rigorosamente como um documento de uma época, mas pode ilustrar características dessa época, a partir das vestimentas, a partir da descrição da sociedade. Então, a literatura ela vai ilustrar essa questão histórica. Nós vamos pensar no sistema literário. O que é esse sistema literário? São três setores principais dentro da literatura. Qual é? Primeiro, o escritor. Ele tem um papel fundamental na literatura, porque ele tem a cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão dele a partir daquela sociedade. Quando você lê o texto, uma literatura, quando você lê esse tipo de texto, você está vendo a visão daquele autor mediante aquela sociedade. Então, é a visão dele, é a visão do autor a partir daquela sociedade. A obra, a linguagem vai trazer também as características da sociedade. Como? A partir do que as pessoas falavam, como elas se tratavam, como elas se relacionavam. E o público? O público é fundamental por causa da interpretação. Alguns vão gostar daquele texto, outros não vão gostar. Então, a partir dessa dinâmica, o público tem papel fundamental para que o texto se torne o melhor ou o pior, para que ele se torne bem visto ou mal visto. Então, é a partir dessas interpretações que o leitor, o público faz, é que o texto ele começa a criar força, se tornar arte, ok? E aí, Marisa Lajolo vai dizer o seguinte: a obra literária é um objeto social. Para que ela exista, é preciso que alguém a escreva e que outro alguém a leia. Ela só existe enquanto obra neste intercâmbio social. Olha o que essa grande escritora vai nos dizer, que é preciso que haja alguém que escreva e alguém que leia. Só haverá obra nessa relação, ok? Agora, nós vamos pensar um pouquinho, exercitar a respeito das características da nossa linguagem literária. Questão 1. São características da linguagem literária, exceto, ou seja, você vai escolher aquela pergunta que não tem nada a ver com a linguagem literária. A. Variabilidade. B. Multissignificação. C. Denotação. D. Liberdade na criação. E. Complexidade. O que a linguagem literária não tem? Ela não tem variabilidade? Tem variabilidade, né? Ela é variável, ela pode variar. Multissignificação tem muitos significados. Então fica denotação. O que é denotação? É o real, é o sentido tal qual está no dicionário. Então a nossa resposta correta é a letra C, denotação. Porque aí, no caso, características da linguagem seria conotação. E nós devemos marcar nessa questão a que está errada. Por quê? Olha a letra D. Liberdade na criação. Na literatura tem liberdade da criação? Tem. É complexa? É complexa, porque você precisa entender ali um pouco do autor, um pouco da
construção histórica. A literatura é complexa, sim. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Aí, vamos lá. Vamos ler um pouquinho. Enem 2012. Vamos lá comigo? Verbo ser. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser, pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito. Ser, é. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser, não quero ser, vou crescer assim mesmo sem ser. Esquecer. Carlos Drummond de Andrade, Poesia e Prosa. Questão. A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e a sua corporeidade se desdobra em questões existenciais que têm origem. E aí você vai voltar ao texto, vai ler, percebe? Lembra que nós falamos que a literatura ela vai trabalhar com o belo, vai trabalhar com a palavra, com o estético. Então, quando nós olhamos primeiramente, nós só conseguimos visualizar isso, né? Essa questão do belo, de ele trabalhar com o imaginário, com os questionamentos, né? O que vai ser quando crescer? Ele vai te questionando e vai trabalhando ali com as rimas, com as finalizações das palavras, vai desencadeando um sentimento, né? Então, depois de você olhar essa estrutura, você também deve olhar para o significado. Aí você vai, faz outra leitura rapidinho, e aí voltamos lá para a nossa questão. Vamos lá? E aí ele vai perguntar, né? Onde se desdobra essas questões existenciais? Tem origem onde? A. No conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. B. Na aceitação das imposições da sociedade, seguindo a influência dos outros. Ou C. Na confiança no futuro, ofuscadas pelas tradições e culturas familiares. Qual a alternativa? A, B ou C? Nossa resposta correta é a letra A, né? No conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. Como é que você vai analisar isso? Ele passa o texto todinho falando do que é ser, como ser, se é bom, se é ruim. E aí no final ele vai colocar o quê? Não vou ser, não quero ser, vou crescer assim mesmo, sem ser. E esquecer. Ele está falando assim, eu não vou mudar, vou continuar assim. Ser autêntico ou não, agir de que forma? Então, são essas relações existenciais que nós podemos verificar aí, ok? No mais, nós terminamos a nossa aula aqui de literatura. Para tirar dúvidas, fazer anotações, acesse o nosso portal Eduque Acre, assistam novamente os vídeos, tá bom? Tchau, tchau, até mais!